são nossos, né? Sejam todos bem-vindos. Vocês vão conhecer hoje a história dessa família linda, né? E desse trabalho que a Jennifer vem desenvolvendo com o esposo, com toda a família, com a equipe, e que entendeu o legado e está vivendo ele, né, diariamente, fazendo um trabalho lindo, lindo, lindo. É lindo de acompanhar suas histórias, de ver como vocês fazem, de ver todo o engajamento de equipe, de toda preocupação de levar para eles também um conhecimento além do material. Isso é extraordinário. Eu acho que é isso que faz a diferença no mundo, porque tudo isso aqui passa, né? Vai ficar o que está na alma. E aí, Jennifer, Cátia, qual o roteiro? Não, é o que está na alma, né? É o que está na alma, porque é aquilo que vem de dentro é o que chega na alma do outro, né? Então, o roteiro aqui é falar com a alma, só isso, fique tranquila. Seja bem-vinda ao nosso Café com Marmorista, Jennifer, da Marmoimp. Conta um pouquinho, como é que nasceu Marmoimp, como foi, que fundou, como é hoje, como foi que você fez para dar esse passo de ir ali para Marmoimp, quais são os desafios, o que foi que você teve que trabalhar internamente, talvez, de desapegar e aceitar viver realmente esse legado e entender, né, porque tem uma diferença, penso eu, que é a gente achar que a outra pessoa começou a viver um legado porque foi obrigada, e outra coisa é quando naturalmente a gente entende de dentro para fora e vai vivendo, e isso vai se confirmando, né? Então, seja bem-vinda, vai ser lindo, sejam bem-vindos todos vocês, nossos Stone Woman Brasil, tivemos uma reunião linda ontem, né, Jennifer? Os nossos conectados do nosso Conexão Stone, que foi lindo, os nossos amigos marmoristas, meus Stone Men, que eu tenho que encontrar com vocês, mas é isso, sejam todos bem-vindos e compartilhem, porque a história de vida dessa mulher e a história da Marmoimp pode com certeza fazer diferença na sua vida, na sua marmoraria, tirar aprendizados daqui. Por isso que a gente está aqui. Seja bem-vinda, Jennifer. Muito feliz de ter você aqui. A gente já tem uns 3 sábados que a gente estava tentando. Né? Então, chegou no primeiro mês de março, mês das mulheres. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para nós, né? Como mulheres de negócios, que não são negócios, né? São vidas, almas que se conectam. Estava falando agora há pouco. E bom dia. Minha internet. Você está me ouvindo bem? Vocês me ouviram bem, gente? Acho que minha internet não tá legal. Jennifer? Oi. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá cortando. Não estou ouvindo bem, não, né? Aqui tá dando no pico a internet. Como é que tá a sua internet aí? Tá cortando a sua aqui, Jennifer. Veio. Mas vai ficar bom. Hoje a gente faz essa live. Faz. Como é que tá a sua internet? Vocês me ouvem bem ou é só o de Jennifer que tá cortando? Acho que é a internet. Oi, vê se melhora. Meu amigo Maia, da África, está aqui com a gente, nosso amigo. Que nosso ótimo! Conheci esse homem, a internet, né, a tecnologia nos conectou, mas por um propósito, em 2019. E a gente vai lá na África fazer um treinamento com a equipe dele. É só liberar as fronteiras, né, amigo? Desde 2019 é para acontecer. Vejam se melhora o meu áudio. Vê se o internet... Pronto, acho que agora... Pessoal, está ouvindo bem, Jennifer? Vamos lá. Pronto, o pessoal falou que está me ouvindo bem. Olha só, nossos amigos de Portugal tá bem. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Temos uma reunião essa semana, hein? Gente. Temos uma reunião essa semana. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente, viu?
Pronto. Agora tá ótimo. Pronto. Harmonizar. O Felipe... Que eu conheci eles pessoalmente. Eles fazem um trabalho extraordinário. Estamos nos devendo uma live também, viu? Uma hora acontece. Né? Jennifer, a casa é sua, fique à vontade. Então, justamente por ser a casa minha, hoje eu também vim para a empresa. Tu disse que ia fazer de casa, né? E aí acabou indo para a distribuidora. Aí eu acordei hoje, que eu penso que eu sou novinha. Aí ontem eu saí da aula, saí das coisas, aí Moniquinha, né? Cato, que eu disse eram as ideias que eu tô por conexão e tal, e aí nunca encontro ali. Falei, amiga, ela tô aqui com meus filhos. Eu falei, tá, tô indo aí. Aí já sabe, cheguei 1h da manhã, que isso é meu, assim, aí tô velha, velho. Aí acordei 5 e pouco, né, que eu acordo todo dia. Falei, não, eu vou pra Itabaiana, eu quero fazer da distribuidora. Aí vim pra cá, cheguei aqui agora, tem meia hora. Pronto, também tô aqui no nosso showroom pra nos conectarmos mais ainda. Então, Kátia, a gente se conheceu, né? Eu compartilhei contigo a minha história, um pedacinho dela, né? Porque se a gente também for falar, eu te disse, eu falo demais. E aí a gente acaba passando muito tempo. E assim, minha história, na verdade a história da empresa, ela se confunde um pouco com a minha, porque eu tenho participado do processo. Onde é a Marmoimp? Por que mudou para Marmoimp? Como era? Enfim, vou contar tudo. Nunca foi derrubado não, minha live, tá? Izinha, pronto. Beijo, estarei aí, só acaba fazendo um treinamento lindo no grupo Grande Mar, no mês de abril. Olha, show. Sim, Jennifer, vamos, quem fala demais sou eu aqui. Então, Kati, tudo começou com os meus pais, né? E a empresa, ela existe desde 94 e meus pais adquiriram... Isso! Meus pais adquiriram ela já estava em funcionamento e assim, foi um grande desafio, porque foi um... Não, ela já existia, na verdade. Meu pai, ele trabalhava com gesso, né? E aí ele tinha meio que uma parceria com o antigo dono, que estava desistindo de tudo, ele queria largar tudo, né? E aí ele falou pro meu pai, assuma a empresa, que eu não quero mais, quero tocar minha vida em outro negócio. E aí foi um desafio, porque era um ramo totalmente diferente, assim, do que meus pais tinham experiência, apesar do meu pai estar no ramo da construção, não era nada muito específico. E aí a minha mãe empreendedora nata, fantástica, assim, ela visionária demais, eu vou chegar nessa parte também. Ela disse, vamos, né, uma oportunidade e a gente aceita. Não sabemos como vamos pagar. Ele, não, vocês me pagam como vocês puderem. Sabe aquelas coisas assim de pessoas mesmo, de conexão. E aí eles me contam, essa parte eu não estava na empresa, eu era muito nova, né? E aí eles me contam que o primeiro mês eles fecharam um serviço que o que eles conseguiram arrecadar do serviço já quitou a empresa. Então, assim, foi bênção demais. Mas sempre viveram naquela luta, sabe? De disputa de espaço, com concorrência, enfim. E aí a empresa nasceu, né? A origem dela é no Pará, no interior do Pará, quase aqui na divisa com o Maranhão. Então a gente tá aqui norte, nordeste. Aí ela era inicialmente com o nome de Marmoraria Imperatriz, justamente porque as pessoas de Dom Eliseu, que foi a origem da empresa, buscavam muitos recursos em Imperatriz, que é a cidade que nós estamos hoje. Só um minutinho, Kátia. Fique tranquilo. Quem tem equipe tem tudo. Ó, quem acabou de chegar aqui, ó. Mostra aqui, quem tá aqui, ó. Vou trazer um cafezinho pra mim, Fábio, aqui, ó. Aqui, ó. Meu top aqui, meu gerente da equipe, ó. Cafezinho, ó. Tá vendo? Tá tudo certo. Não morre, não. Show! Eu só tive aqui um probleminha, só um instantinho. Fique tranquilo. Faz parte. Fique na paz. Enquanto isso, ó, deixa eu mostrar aqui a minha caneca linda que eu ganhei de Débora Silva e Silva, que diz que tudo que eu bebo aqui vire amor dentro de mim. Aí, eu acho que tu já postou.
Pronto, meu amor. Acho que um amigo nosso aí da Polônia acabou de entrar aí também. Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo. Pronto, minha linda, consegui já. Foi o quê? Consegui resolver. Então, já? E aí eu tava falando, né, que a origem foi no interior do Pará e as pessoas buscavam muitos recursos em Imperatriz, que é 150, 160 quilômetros da cidade, a distância, né? E aí a nossa família, eu nasci em Imperatriz, né, na cidade que eu tô hoje, que é onde nossa empresa está. Nossa família toda daqui sempre pedia para que a gente tivesse vindo. Eles entendiam que o nosso serviço tinha uma qualidade, né, até melhor do que as empresas que estavam instaladas aqui. E aí, quando eles precisavam de algo que a gente oferecia, eles buscavam da gente, indicavam nossos serviços aqui, e sempre era mais complexo fazer esse serviço, né, porque tinha um deslocamento, a gente tinha uma estrutura bem pequena, e pessoas, né, eram limitadas. E aí surgiu em 2009, eu digo assim, que foi uma oportunidade e foi uma porta aberta, porque a gente já tentava vir para cá, acho que umas 3 vezes consecutivas, assim, a gente tentava, não encontrava um lugar, quando encontrava a gente não tinha recurso, ou às vezes a gente estava tudo certo para vir e alguma coisa lá desandava, não dava para vir, então assim, não era o tempo. E aí, quando foi em 2009, eu me lembro que no comecinho do ano, meus pais vieram para cá, encontraram esse espaço onde a gente está hoje, ainda, né? São quantos quilômetros, Jennifer? 150. Pertinho. Pertinho. E aí, eles encontraram esse espaço e, assim, não era um espaço muito agradável, tinha muitos problemas para serem resolvidos, mas a gente fez um propósito com Deus, né? Meus pais, eles em Dom Eliseu ainda, né? E eu morava e cuidava do meu irmão em Belém. Eu fazia faculdade, né? E aí a gente fez um propósito em oração e jejum para que a gente tivesse a resposta de Deus, se era mesmo o momento certo, para a gente não meter os pés pelas mãos e não dar, né? A gente queria esse entendimento também, essa bênção, né? E aí, ao final de tudo, Deus respondeu, a gente conseguiu alugar o lugar, a gente conseguiu se instalar, foi muita luta, muita provação, muita dificuldade. Eu digo assim que eles vieram com a cara e a coragem. Eu me lembro muito bem que não existia nenhum tipo de financiamento, não existia um capital de giro, não existia dinheiro, reserva financeira para... Eu sei exatamente isso, porque a Nordeste nasceu em 94 também, então não tinha as facilidades que se tem hoje. Não, por isso que eu gosto tinha. de trazer histórias de vida, né, para que as pessoas conheçam toda a trajetória, toda a jornada, porque as pessoas veem hoje Marmoípe, né, vê Jennifer fazendo um trabalho lindo com a equipe, né, com toda a família ali e tudo, mas quando a gente conhece a história, a gente percebe que nem sempre foi assim. Nem sempre. Nem sempre. E por muito tempo não foi. E que se a gente não passa pelo processo, se a gente não se permite passar pelo processo sendo fiel aos valores que são inegociáveis, a gente não consegue viver o que você vive hoje. Porque tem outros tipos de desafios que não são iguais do passado. Porque cada degrau que você vai chegando na vida tem desafios, né? Então é muito importante as pessoas entenderem isso, porque hoje existe uma facilidade maior, né, para tudo, né, para tudo, né, para tudo. Em 94, em qualquer momento não era tão simples, inclusive porque estava tendo uma mudança de moeda, né? O real saiu do Cruzeiro Real pro real naquele ano, então estava tudo. Vou interrompendo aqui, porque vai me vindo aqui alguns insights, é exatamente isso que a gente traz. Não. Normalmente as pessoas passam ali e acham que é só com ela que está acontecendo. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer essas histórias,
Quem está passando em alguma dificuldade, quem está vivendo alguma situação, percebe, caramba, é só suportar um pouquinho mais. E hoje tem vários canais que a gente pode buscar auxílio. Não existia como tem hoje, lá atrás. Não existia. Né? Verdade. Então a gente precisa olhar hoje, gente. sabe? E ver, caramba, hoje tem tecnologia, eu tenho uma dúvida, como é que eu faço isso? Entende? Então hoje não tem mais espaço para desculpinhas que eu não consegui fazer isso porque eu não sabia. Não, hoje tem onde você buscar conhecimento. Agora, conhecimento gera responsabilidade. Conhecimento é autorresponsabilidade. Concorda? Sim. Nós estávamos ontem, uma sexta-feira, na semana de carnaval, reunidas, trocando experiência e aprendendo juntos. Isso gera responsabilidade. Muita, né? Muita, faz parte. Você começou a ter resultados diferentes na sua vida a partir do momento que você foi tomando decisões diferentes. Exatamente. Então, mas volta aí, com o financiamento e tal. Não, aí assim, eu me lembro que a gente, aqui em Imperatriz já, né, a gente passou 2 anos sem... Tá tudo bem? Tá me escutando? O teu tá travado. Eu diminuí aqui o meu áudio. Entendi, tá bom. Porque tem muito barulho aqui na BR, para não ficar ruído. Tá bom, combinado. Ah, mas chegou uma pessoa aqui agora. Faz favor aqui, seu Manuel. Ah, olha. Seu Manuel. Faz favor aqui pro povo ver, o povo quer ver. Não, mas eu quero uma foto. Mas ela quer ver, Maranhão, dá uma marmoinha pra ele. Meu velho, baixa aqui, põe aqui que você vai aparecer. Aqui. Oi, bom dia. Bom dia! E a nossa selfie? Aí a selfie, cadê a selfie? Vai. Passa a selfie aí. O que é selfie? Não sei. A selfie é uma foto pra fazer com o senhor dele. Olha ela aí, ó. Nasceu em 94, na marmoraria deles também, lá no Maranhão. Marmoípe. Estamos batendo papo aqui. Eita, coisa gostosa. Sim, Jennifer. Mas nunca foi fácil, né? E as pessoas acham que foi, né? Nunca. E assim, aí quando a gente veio, não tinha fachada, a gente não tinha dinheiro mesmo para poder fazer nada. Nós passamos 2 anos com a empresa sem uma pintura na fachada, tipo só o reboco mesmo. E não tínhamos placa de identificação, ninguém sabia que aqui era aqui, né? Mas a gente sempre preocupado em prestar um bom serviço, em se informar, né? Em entregar o melhor. E aí fomos caminhando. Eu lembro que na época minha mãe, a gente atendia, nossa mesa de atendimento, nossas cadeiras de atendimento, na verdade, eram as cadeiras da sala da mesa da sala de jantar da minha casa. Você tá narrando a história da Nordeste. E aí, por muito tempo foi assim, né? Então, assim, hoje a gente vê... Pode falar. Não? Tá travando um pouquinho? Não sei se tá para as outras pessoas. Internet, né? Aí, assim, por muito tempo foi assim. Então, hoje, quando eu me encontro no espaço que eu tô aqui, só pra... Tipo assim, hoje a gente tem aqui um showroom bonitinho para atender nosso cliente, para oferecer um cafezinho. Então, assim, quando eu me encontro num lugar desse, é uma realização demais, porque eu sei de onde a gente veio, eu sei da nossa origem, né? E aí quando a gente olha, de repente, empresa, assim e tal, mas foi muita luta. E nesse meio do caminho, a minha mãe me convidou para ir na... E você antes estudava, né? Você estava lá... Eu estudava farmácia. Sai dessa parte. Eu até falei esses dias nos stories que eu achei, não, estava perdido, né? Mas a gente acabou encontrando um computador, meu primeiro notebook, que foi para quando eu comecei a faculdade. Precisava, né, de fazer trabalho e tudo. E aí depois esse notebook acabou sendo nosso primeiro computador aqui na empresa também. Né? Então, assim, ele tem uma história. Só nessa história aí já são 14 anos, né? Que eu tô, assim, você participando mais do processo. Eu formei, porque apesar de que na metade do curso
eu me encantei com tudo que meus pais viviam, com o mundo que eles viviam que eu não conhecia. Até então, eu ia de férias para casa e ia na marmoraria, mas não me envolvia, né? Eu tinha também 16 anos. Aí eu estava focada, né, nos estudos, enfim. E aí, eu não sei exatamente o ano, mas eu acho que foi em 2009 também, ou 2008, que minha mãe me levou para a Cachoeira Stone Fair. Aí, na cachoeira, eu me encantei por tudo. Não tem como a gente ver todo esse mundo e não amar, né? Aí foi que... É interessante, né? Porque eu vou sempre fazendo algumas intervenções aqui, porque vai vindo para a gente não perder o insight, né? Quando você começou a narrar, eu me emocionei, porque é muito lindo quando a gente conhece histórias do que a gente viveu. E aí a gente se entende cada vez mais porque é que Deus conectou a gente. Então, eu digo sempre, né, para os marmoristas, para todo mundo que sempre a gente conversa, quando eu criei Stone Woman Brasil, vai fazer 2 anos, muitas das nossas mulheres diziam que a marmoraria não tinha isso, que a marmoraria não tinha aquilo, que a marmoraria não tinha aquilo outro, que não tinha aquilo outro. Eu falei, vocês vão fazer o stories com o que você tem. É cinza andorinha que você tem? Faça o seu melhor balcão de cinza andorinha. É verde Ubatuba que você tem? Faça o seu melhor material. É quem trabalha com quartos extraordinários, faça o seu melhor. É um escritório simples que você tem. Nós começamos com uma mesinha aqui no Nordeste. Não sei quem está ouvindo aqui, a gente já ouviu esse nome. A gente chama de birô, né? Não é mesa de atendimento, chama de birô, né? A gente começou com uma mesa que foi uma doação de Seu Brasil, da Bay Brasil, da ótica, que ele estava desfazendo da ótica dele, era um balcão de madeira. Porque a gente não tinha como pegar uma chapa da marmoraria para a gente fazer o balcão, porque como era que ia fazer? Só tinha aquilo ali para começar. Então, o que eu quero dizer, gente? A gente precisa fazer o nosso melhor, é o que eu digo sempre, com o que a gente tem na mão. Quando você entrega a sua melhor soleira para o cliente, o respeito, no tempo, entregando o que de verdade ele merece, você está trilhando a jornada para depois de um tempo você começar a trabalhar materiais de valor agregado. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, porque às vezes, amiga, a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa na internet e eu falei sobre isso ontem na nossa reunião, e muita gente começa a trazer para si um peso de achar que já tem que estar fazendo isso e aquilo, e não. O palco do outro é do outro. Viva bem o seu bastidor, fazendo o seu melhor com o que você tem. É desafiador? É. Mas se você faz o seu melhor com o que você tem, naturalmente, são 28 anos de Marmoimp, são 28 anos de Nordeste. Você não tem noção do que eu vivo todos os dias. E começou com marmoraria, né, Nordeste? Começamos com marmoraria. Não adianta, gente, começar hoje e entender e achar que daqui a um ano você vai estar fazendo. Pode até acontecer por conta de todas as tecnologias, por conta de tudo que já existe hoje. Mas mesmo assim existe um processo para ser vivido. E é quando eu sempre digo, é preciso respeitar e viver o processo para que você viva o seu propósito. Então eu quis parar um pouquinho aqui, Jennifer, porque tem muita gente que assiste a gente, muita gente que depois assiste a live, e é isso, gente. A Marmoimp começou do -1. Só que no primeiro momento, eles não estavam preocupados em fazer um showroom lindo e maravilhoso, já que não tinha recursos, e antigamente nenhuma empresa de cachoeiro estava nem aí para isso. Ninguém dava um pedaço para uma amostra, nada, não existia isso. Você tinha que ir fazendo das suas sobras, pelo menos com a gente. Não, e hoje para quem começa também, para quem está ali sem nenhum recurso, também não tem. Exatamente. A gente vê muito isso para os maiores, para os que já entram com uma barganha maior, né? Então a gente vê. Mas para quem está ali
engatinhando ainda, é complicado. E assim, e a gente precisa entender que isso também faz parte do processo. Sim. Porque senão a gente vai pro mimimi. Ai, porque eu sou pequenininho, porque eu não sou ninguém, porque a empresa tá... Ninguém vai fazer nada por você. Não. É você que tem que acordar todos os dias, determinado a dizer assim, eu vou buscar o meu melhor. Eu vou tomar 50 portas na cara de não, mas uma vai abrir. É assim que funciona. Ou não é, Jennifer? Não, eu tô aqui só recebendo, porque é exatamente isso. São as histórias se confirmando, são as conexões da vida, que eu já tenho falado contigo sempre, né? Que a gente se conectou de uma forma que eu tenho certeza, não tem como. Eu tenho certeza, com certeza, conexão mesmo, assim. Eu tenho certeza que tem pessoas nessa live aqui que já estão tendo insights, já estão virando chaves, já estão entendendo dentro a força que já tem dentro, porque tudo que a gente precisa já está aqui, ó. Tudo. Deus já nos mandou completo. Mas é preciso passar pelos nãos. É preciso, às vezes, passar por algumas dores. É preciso passar por algumas perdas para a gente poder crescer. Né? Verdade. Eu vou sempre fazer essas interrupções porque é o que vem na alma e eu tenho que falar, porque esse recado tem que chegar para alguém. Eu também não sei quem é, mas deve chegar. E essa caneca bonita de Conexão Stone, né? Você é a minha aqui, Serginho. Não, aqui. Ela não Ai, tá gente, aí, faça não, um print. Eu vou fazer com a de Débora. Bota aí. Eu fiz, né? Não ficou muito nítido. A conexão tá aqui, né? Vira outro lado. A conexão tá aqui. Não, com você, né? Vira o lado do... Peraí, que eu vou segurar assim, então. Aí... Fiz. Alguém fez esse print, depois você marca, a gente manda aí. Sim, Jennifer. Então, gente, a gente vai tendo mensagens, a gente vai falando, porque a mensagem tem que chegar. Então, assim, a gente não começa do mais 10, do mais 50, do mais 100, a gente começa do menos mesmo, para construindo, e é assim que a gente entende, né? Hoje a gente fala, né? Tu também, a gente fala disso e fala com muito orgulho, porque a gente sabe de onde a gente veio. Então, assim, não vai ser uma pessoa que vai chegar e vai tomar o meu espaço, porque a gente não tem disputa, não é para ser concorrente. Tem espaço para todo mundo, é natural. Não, inclusive, assim, já aproveitando para deixar alguns insights também. No Conexão, a gente falou muito disso. E eu já tinha isso na minha cabeça, mas não tinha na prática. E aí eu entrei em contato com os sócios, né, com os proprietários de outras marmorarias aqui na minha cidade. Criei um grupo para que a gente compartilhasse dores e soluções. Ave Maria. E, inclusive, tive uma reunião com assim, a empresa que a gente tem mais, como é que eu digo assim, não é concorrência, né? Mas são os... né? Mas não, são os orçamentos que a gente que chega lá e chega aqui, né? A gente compartilha dos mesmos clientes, vamos dizer assim. E aí tive um almoço semana passada com essa pessoa para que a gente pudesse alinhar alguns pontos, porque assim, do jeito que está caminhando, não anda, não vai, a gente só vai para trás. Então, assim, uma dor minha, ele tem muito tempo de experiência, mais do que a gente até, e aí a dor minha, ele já conseguiu passar. E a dor dele, por exemplo, era precificação. E algo que eu tinha acabado de contratar uma consultoria para me ajudar. Então, assim, estava tudo muito fresquinho na memória, tudo muito bem claro para mim, né? E aí eu passei para ele as informações que eu tinha, que eu coletei, como foi que eu fiz. E a gente está se ajudando, por quê? Não adianta. Eu fico tão feliz que foi na Conexão. Porque já concorda que já estava tudo aí dentro, gente? Gente... Sim. Já está tudo aqui dentro. Quando a gente participa de um evento como Conexão, quando eu faço treinamentos em algumas empresas, já está tudo dentro das pessoas. A gente, como orientador, a gente como mentor, a gente enfim, a gente está ali para
pegar essas ferramentas e ir mostrando a pessoa que a gente vai só lapidando ela, limpando, e aí quando já está dentro, ela vai lá e brilha. É verdade. Já está Foi dentro. lindo. Foi lindo, ainda está sendo lindo e vai continuar. É esse mundo que eu acredito, você entende? É esse mundo que eu comecei a construir no segmento de rochas, porque Deus foi me conectando pessoas de verdade e desconectando quem não é, porque também faz parte. Sim, sim, faz parte. Né? Isso a vida me ensinou, com muitas dores, mas eu estou aprendendo. Estou muito feliz, Jennifer, muito feliz de ouvir isso. Era meu sonho, começar a ver isso começar a acontecer, entende? Porque é relacionamento, né? Somos seres antes de ter, nós somos ser. Né? Falei exatamente. Muito sobre isso, e trabalhamos muito. Né? E assim, eu parte... tantas mensagens assim, de muita gente que está fazendo isso. Cátia, eu dei um passo com relação a isso. Eu tô falando, cara, é isso. É isso que faz toda a diferença. A gente está aqui, ó, por exemplo, o Carlos da Granos, né? Uma semana antes do Conexão, inclusive, eu com a empresa toda, assim, coisinhas para colocar em ordem para poder sair, aquela coisa que a gente não quer largar o osso, né? Acha que ninguém vai conseguir sobreviver sem a gente. Aí, muita coisa para colocar em... falamos ontem. Sim. E eu, centralizadora, achando que sou sempre a melhor, mas não é assim que funciona, né? Aí eu sei que Carlos chega aqui de surpresa. Jennifer, tô na cidade. Eu falei, não, mentira, tu não tá aqui na cidade, não. Não, não avisei, mas mudou a rota, tô por aqui. Eu falei, pois vem aqui. Aí ele, Ivan, eu tenho que visitar uns arquitetos, pois eu vou contigo. A gente passou uma semana inteira. Aliás, na verdade foi até quinta-feira, visitando muitos arquitetos, fazendo as entregas das amostras, tirando dúvidas, fazendo um trabalho que a gente já vem construindo, né, a base para isso. A gente chegava nos escritórios, já conhecia os arquitetos, já tem parceria, mas esse contato físico indo lá é muito pouco. E aí eu aproveitei essa oportunidade que ele chegou aqui, que ele ia ter que fazer isso, e abrir as portas também, porque, queira ou não queira, um representante chegar na cidade e não ter essa abertura, dificilmente ele vai conseguir, né? Aí a gente fez esse trabalho lindo, conseguimos trazer esse conhecimento a muitos arquitetos, fechamos muitas parcerias, e foi algo desafiador para mim, porque na semana seguinte não, na verdade, no final de semana eu ia viajar para Vitória, né, para Cachoeiro, para ir para o Conexão. Aí eu fiquei naquela, eu falei, não vai dar certo, porque eu estou ausente. Deu tudo certo, Cati. Quando eu cheguei, todo mundo tinha sobrevivido, a empresa tinha fechado, tinha batido meta. Menina, eu acho que eu tenho que viajar mais, porque parecia que, porque eu estava lá e não podia estar respondendo, não podia estar contactando o tempo todo, eles se preocuparam mais em fazer tudo sem me chamar. E aí acabou que funcionou melhor comigo. E olha que coisa mais linda, gente. Esse é o papel de um líder. Quando a gente se reconhece, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente não tem nenhum problema de dizer, olha, eu sou centralizadora. Né? E eu percebi que eu posso dar um passo fora disso, porque as outras pessoas também vão crescer. Entende? Parece que eu ouvi Catiane falando há um tempo atrás, né? Por exemplo, na marmoraria, imagine que eu tomava conta de produção, atendimento de cliente, atendimento de arquiteto, visitava arquiteto, fazia aula. Depois eu comecei a criar alguns procedimentos, mas sempre conexão com vocês, sempre foi assim. Sim. Na distribuidora, depois de um tempo acontecendo, se tem uma ideia, eu atendia cliente, respondia, passava o valor, enfim, porque eu tinha que fazer, né? E aí eu comecei a treinar Fábio, que hoje é meu gerente, que é a pessoa que resolve tudo. E naquele momento eu entendi o quanto é importante a gente treinar as pessoas para que elas sejam iguais ou melhores que nós. Sim. Porque isso te dá uma tranquilidade para que você busque mais coisas e que você faça essa pessoa também crescer. E foi exatamente isso. Alex Santos colocou, você instalou a cultura da empresa e eles fizeram sem a sua presença.
E assim, Alex, a gente está conversando sobre algumas implantações aqui na empresa. Sensacional. Sávia Otaviano, beijo, minha Sávia, amiga linda, linda. da Granos. Tô devendo essa visita em Fortaleza tem 3 anos, mas uma hora eu chego. Marquei com o Davi uma reunião em São Paulo, na Revestir, viu, Sávia? Só para você saber. Alguma coisa vai acontecer de bom. Josi, da Sertaneja de Salvador, entrou. Josi, me lembro do nosso encontro lá na sua arte, depois da conexão. Ela tá negociando lá também. Foi. Mesmo, foi. Gente, então, cara, você estava falando de quando você voltou, né? Que você, na verdade... Sim. Aí meus pais vieram... Isso, quando eles vieram para cá, né? Para Imperatriz. E aí em 2012 eu me formei, na verdade a formatura foi em 2012, né? No comecinho do ano. E eu já estava decidida, né? Eu sempre me doei muito para tudo que eu faço, sabe, Kátia? Então, assim, na faculdade, as pessoas falavam para mim, tu vai se formar e vai atuar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu vou me formar e vou ficar com meus pais, vou retribuir tudo que eles fizeram por mim, porque eles estão num processo de transição e eles precisam de alguém, não que eles precisassem do meu conhecimento, porque eu não era conhecedora de nada, mas eles precisavam, de repente, de um recurso que eu conhecia um pouco mais que eles, que é fazer um orçamento, mandar um e-mail, são coisas tão pequenas, tão simples hoje, né, pra gente, mas que naquele momento era muito desafiador para eles, que não tinham tido contato com nada disso, nenhuma dessas tecnologias, né, vamos dizer assim. Puxando esse gancho, vamos falar aqui desse gancho. Mais uma vez, convidar as pessoas que estão hoje no segmento entrando, ou quem tem pouco tempo, e que acha que às vezes vê um material com isso, com aquilo, com defeito. Antigamente, não existia computador, existia MS-DOS, que era aquela tela preta com verde, ou seja, não tinha imagem de absolutamente nada. Quem tinha muito recurso financeiro tinha um fax. A gente tinha normalmente um fax. Emprestava para muito. A gente comprou um fax depois de 2 anos e meio, eu acho, foi 3 anos. Uhum. E aí vinha de Cachoeiro de Itapemirim um desenho assim da chapa. A chapa, o pessoal desenhava onde era que tinha trinca, como era mais ou menos a mula, e você tinha que imaginar e acreditar no que estava sendo dito. Era desse Hoje jeito, nós temos Kátia, uma tecnologia que a pessoa filma, mostra para o cliente, você faz a venda já com aquilo. Com aquilo, é verdade. Respaldando com a imagem, então, assim, né, e tudo. Por que eu estou falando isso? Porque o que os pais de Jennifer passou, o que eu passei aqui com meu pai, né, junto com meu irmão e minha mãe, tudo, nós vivemos juntos isso. Então hoje nós temos ferramentas para a gente fazer mais do que o extraordinário. É um dever ser. Isso é verdade. Só não entrega o extraordinário como produto para o cliente quem quer se manter ali, no mais ou menos, e usar a desculpinha de que eu não tenho acesso a isso. Não assume a responsabilidade, né? Não tem. Tem distribuidores em todos os lugares. Inclusive aqui pertinho, em Fortaleza, né? Quer dizer, que não é tão perto assim, mas tá bem mais perto da gente, né? Entende? Então, assim, gente, por que é importante a gente conhecer as histórias? Para que a gente respeite, para que a gente seja grato por tudo que a gente tem acesso hoje. O segmento de marmoraria, para mim, é o segmento mais lindo que existe. E é desafiador como todos os outros. Então a gente precisa olhar e ser grato por isso. Vai ter desafio. É sempre o que eu digo. Vamos parar de olhar para a grama do vizinho. Vamos cuidar do nosso terreno. Vamos aguar. Vamos ver qual é a melhor semente. Como é que eu planto isso aqui. É a mesma coisa. Porque foi isso que vocês fizeram. É isso que vocês E ainda fazemos, né? E ainda nós tivemos uma reunião ontem, por exemplo, uma pessoa mandou uma mensagem ontem para mim, uma amiga minha, tinha me convidado, e depois outro convidou, e enfim, foi uma loucura, eu só consegui ver Mônica, porque eu tinha que falar sobre conexão. Então, assim, uma pessoa chegou para mim e falou, rapaz, você é doido, você precisa estar fazendo isso. Gente, é o que me move, porque quando uma chave de uma pessoa vira,
muda aquele mundo, naturalmente vai mudar o mundo das pessoas ao redor dela, naturalmente a gente vai fazendo um ciclo de coisas positivas. Porque o mundo... Exatamente. Por exemplo, temos aqui, já passou por aqui uma média, acredito que de umas 200 pessoas. Se uma pessoa tirou um aprendizado e vai aplicar na vida dela, no mínimo essa pessoa tem conexão com 10 pessoas. A gente já atinge 10 pessoas com a mudança. Diretamente. Então, por isso que essas histórias conectam, por isso que eu busco a constância, por isso que mesmo se você estiver cansado, tiver o que for, vai sempre acontecer. Porque é lindo. A gente tem visto aqui muitas mensagens, o pessoal de Portugal, né, a gente vai ter uma reunião essa semana, né, a gente vai fazer um trabalho legal, e eles falando que virou chaves. Pensa, quando é que a gente imaginou? Sabe que hoje em dia não tem mais? Sim. Não é aqui o que a gente pode fazer com a nossa vida larga, né? Então eu tô tão feliz, cara, de te receber aqui. Viu como é gostoso? Viu como é leve? Viu? É leve, claro. E realmente a gente entende que algumas pessoas precisam escutar esses pequenos detalhes, né? São pequenas coisas que às vezes a gente não consegue passar. Às vezes não, a gente não consegue passar no dia a dia, né? E de repente vai engrandecer a vida de alguém, vai virar uma chave, vai fazer ela pensar de uma forma diferente. E é assim que funciona. Né, eu tenho aprendido demais isso todos os dias com você, todos os dias. A gente assiste, já virou um vício te ir lá e te assistir, te ver. No dia que tu não posta alguma coisa, eu falei, o que tá acontecendo? O bom dia só é bom dia quando a gente escuta o teu bom dia. Eu recebi essa semana, fiquei uns 4, 5 dias sem postar nada. Eu recebi tanto WhatsApp direct do pessoal, cadê você? Tá tudo bem? Que tal? Aí eu falei, sumida. Não, vamos embora. Aí ontem botei a cara do jeito que tava mesmo. Manuel, meu amigo, posso dizer que amigo, que foi outra conexão de alma do Grupo Grande Mata aqui com a gente. Manuel, muito obrigada pela confiança. Manuel nos contratou, né? Nós vamos fazer o Stone Day Training lá na empresa dele, vamos fazer o Workstone, né, Arc Design, que é o momento com os arquitetos, e vamos fazer um café com marmorista para vários marmoristas. A gente vai fazer 3 dias ali em Sorocaba. Muito obrigada, Manuel, vai ser lindo. Essa é a minha missão. Eu fiquei tão feliz de que você nos escolheu. Esse já vai ser o de agora? O da semana que vem? Vai ser em abril. Ah, tá, em abril. Lá em Sorocaba. Depois a gente vai para Belém também, Minas, enfim, São Paulo, mais uma pessoa. Menina, não, peraí. Conta essa história direito. A gente conversa depois. Pois é. Mas o Stone Day Training, Jennifer, é um treinamento que a gente faz em company, né? Que é normalmente quando a empresa contrata para a gente fazer direcionada para toda a equipe, né? E ele também acontece aberto, né? Como a gente fala. Mas quando a empresa contrata a gente, aí normalmente a gente trabalha ali, digo que é um combo, porque eu vou sentindo a alma, e aí tipo, eu falei, não, eu quero encontrar os arquitetos, a gente vai falar de rochas ali, os arquitetos. E aí, Manuel, mas vamos botar mais sério, vamos fazer aqui um café com marmorista, e aí a gente vai fazer... Vamos fazer um combo. Enfim, aí, Manuel, vamos fazer tudo aí, vamos embora. Então, é lindo, na verdade. E no Belém também, né? Como o Orlando lá a gente vai fazer, o menino de Minas também falou com a gente, o outro de São Paulo falou com a gente também. Eu vou te buscar. E você falou comigo também. Eu vou te buscar, você não tá entendendo. É extraordinário, a gente vai conversar. Não falar com você no particular, mas é lindo, assim. Sim. É incrível como muda, né, o resultado no dia a dia da empresa e na vida das pessoas, entende? Porque aquele aprendizado ele leva para o dia a dia na família dele, ele sabe, e isso muda dentro da empresa, porque quando acontece aqui as mudanças naturalmente ela reverbera, né? Então eu sou muito feliz. A gente tem o Stone Day Training, que é em company aberto, né? Tem o Stone Day Training, é tanta coisa aí pra gente fazer. Vamos embora. Sim, mas voltando aqui. Olha, Alex colocou. Eita. Vocês são a Luísa. Ai, que honra, da marmoraria. Pô, sou fã daquela mulher, né? Que honra. Obrigada. Alex, agora você aumentou, foi 3.000% a responsabilidade. Né?
Então, Kati, eita, meu Deus. São vidas, Kati, são vidas. Ô, Jennifer, e hoje, né? Aí você começou a fazer todo esse trabalho ali, né? Ajudando seus pais, trazendo conhecimento. Isso, eu me formei e vim pra cá, né? Organizacional e tudo, se apaixonou ali na feira, na Cachoeira Stone Fair, né? Pelo setor de rochas. E de lá pra cá, acabou, né? De lá pra cá, algumas coisas aconteceram, né? Tipo, claro, a empresa, ela vinha caminhando e, o que eu posso dizer, pagando as contas, né? Como eu acredito que também é uma realidade de muitos marmoristas no Brasil. A gente viveu assim porque naquele momento a gente não entendia que existia o algo mais, né? Que a gente não estava limitado. E aí fomos vivendo dessa forma, até que em 2018, na verdade em 2017, a minha mãe, ela teve que se ausentar um pouquinho para fazer um tratamento, né, de saúde, e aí, por conta disso, eu acabei tomando algumas responsabilidades que, sim, não me sentia preparada, não achava que eu daria conta, porque ela sempre foi o meu esteio, ela sempre foi o meu exemplo, ela sempre foi minha base, meu suporte, meu tudo. Né? Então, eu nunca achei que eu seria capaz de estar à frente da empresa como hoje estamos, né? E aí, ela teve que se ausentar, eu dando suporte para ela, ela fez uma cirurgia em São Paulo, então eu fiquei um pouco ausente por um tempo para ficar com ela. E ela, assim, sempre muito guerreira, a cirurgia não teve um sucesso, foi cirurgia cardíaca. Foi para Minas, onde tinha a nossa família, né, um médico cardiologista nosso, da família também, e aí assumiu o controle, ela passou um tempo em UTI, e aí eu me lembro que no dia, acho que é 15 de setembro de 2017, a gente faz aniversário juntas, fazia, né, ela faleceu, mas a gente fazia aniversário dia 7 de outubro. E aí, no dia 15 de setembro, que inclusive era até feriado, a minha família toda chegou lá, né? Tipo assim, na verdade, as irmãs dela, meus avós, chegaram lá, em Minas, em Uberaba. E aí a gente combinou, eu falei assim, mãe, agora eu vou, porque eu tô morrendo de saudade do meu pequeno. Na época ele não tinha nem 2 anos, e eu tava afastada dele um tempão. Eu tô morrendo de saudade dele, e eu vou pra lá, e eu volto. Aí ela, tu volta mesmo? Eu falei, volto. Aí ela, pois... Eu falei, vamos fazer um acordo? Eu quero ver o Nicolas, que é meu filho, né? Aí eu falei assim, pois vamos fazer um acordo. A senhora não tem como ver ele no hospital, porque ele não pode entrar no hospital. Ele é criança. A senhora vai ter que sair da UTI, a senhora vai ter que sair do hospital e ir para casa, para a gente comemorar o nosso aniversário juntas. Aí ela falou assim, pois eu vou conseguir. Foram 21 dias, né, nesse processo de ela ter que sair da UTI, ela estava fazendo hemodiálise, né, monitorada ainda com muita medicação, desmamando de algumas medicações, e aí ela fez esse desafio, e ela era muito desafiadora. Ela, quando alguém colocava alguma meta para ela, ela ia lá e batia a meta e superava, né? Aí ela, pois eu aceito o desafio, a gente vai comemorar o nosso aniversário juntas em casa e você vai trazer ele. Aí eu, assim como eu... Outubro de 2018 foi? 2017. Aí ela cumpriu a meta dela, que era sair do hospital. E no comecinho do mês ela saiu, não me lembro exatamente a data. Ela saiu do hospital, não foi da UTI. Uma semana depois ela saiu da UTI. Na outra semana ela já foi se recuperando. O médico já deu uma previsão de alta para ela, deu alta para ela, ela foi para casa. Quando eu cheguei lá com meu filho, ela já foi o último dia, eu cheguei acho que dia 5. Foi o último dia de hemodiálise dela. Ela foi liberada da hemodiálise antes do nosso aniversário. E aí, ela estava muito fraca, né? E aí, eu falei, mãe, a senhora conseguiu. Porque, assim, aos nossos olhos, era impossível.
Era impossível sair de toda a condição médica, clínica que ela estava para viver aquilo que a gente tinha combinado viver. E aí foi o nosso último aniversário juntos, né? Em dezembro a gente teve a oportunidade de estarmos juntas. Foi até um por acaso que a gente fez também, um acordo, que eu falei assim, eu já tinha vindo para cá, ela estava se recuperando, né? Eu falei, o médico não liberou ela para vir para casa, precisava ficar lá ainda sob monitoramento. As meninas aqui da marmoraria estão entrando, Ivania de Jesuína. E aí eu me lembro que quando foi assim, dia 20 mais ou menos de novembro, eu falei, mãe, a senhora não vai poder vir, né? Porque o médico não liberou ela para vir passar o Natal com a gente. Aí ela, não, ele não liberou. Eu falei assim, então pede para ele liberar a senhora só para ir para Caldas Novas. Aí ela... que na verdade é em Goiás, né? Mas é Goiás, pertinho, é pertinho, né? Aí eu falei, pede para ele liberar para a senhora ir lá. Aí é perto, dá para ir de carro, a senhora vai devagarzinho, vai parando e tal, com meu irmão que estava com ela. Aí ela pegou e falou assim, eu vou conseguir. E o médico não queria liberar, não queria, ela falou, eu vou conseguir. Aí eu falei assim, então tá, acreditando que a senhora vai conseguir, eu vou reservar hotel, eu vou fazer tudo. E aí a gente foi daqui para lá, né, a viagem mais longa, e ela foi de lá para Caldas Novas, a gente se encontrou, a gente passou o Natal juntas. E véspera de carnaval de 2018, ela faleceu por um infarto, né? E assim, do falecimento dela, virou algumas chaves para mim, sabe? Porque eu já estava dentro do processo. E aí eu entendi que isso tudo era um sonho dela. E eu precisava honrar todo o legado que ela tinha deixado. E é isso que me motiva todo dia, Kátia. É isso que me motiva. A vir pra cá, fazer tudo que eu tenho feito. Porque eu tenho um legado para honrar. E não por obrigação. Não por obrigação. Eu sabia que eu ia chorar, porque eu sou chorona. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Você falando da sua mãe, eu já tinha ouvido muito falar dela, né? Cid falou muito dela pra mim. Quando eu falei que você ia, que te apresentei ele pessoalmente, ele conhecia ela, né? Sim. A gente achou uma foto que o Cid aparecia. Foi? De 2008. Não, 2008. Gente, nós temos uma força dentro, que é uma força motriz, que é o amor. É o amor. O que sua mãe buscou dentro dela, o amor era tão forte, a vontade de estar junto com vocês, que ela conseguiu dizer pro corpo dela que ela ia ficar boa, porque ela queria estar com vocês, ela queria ver o neto, ela queria fazer isso. Sim. O amor foi exatamente isso. É a maior força que nós temos dentro de nós. Coisa mais linda. E aí ela determinada, fui lá para Caldas. Gente, olha que força dessa mulher, por amor. E olha que coisa mais linda. Isso para mim é o mais encantador, sabe? Quando a gente conhece as histórias, a gente sente a alma. É que você disse que você entendeu que era o seu legado, mas com leveza. Sim. Não por obrigação. Quando é dessa forma, a gente vê o olho brilhar, a gente vê a pessoa feliz, a gente trabalha o tempo que for. Por exemplo, ontem, se fosse para estar na reunião 5 da manhã e eu estar aqui 7 horas da manhã, eu estaria. É sobre isso, exatamente, é sobre isso. A gente começa a confundir. Não tem uma explicação. A gente confunde vida. Josi fala bem assim, Cátia, minha filha, pelo amor de Deus, onde é que desliga? Eu disse, não sei não, porque eu não quero nem achar onde é esse botão. Não quero. Eu quero dar cada vez mais o que está dentro de mim. Porque quando você compartilha conhecimento, você esvazia, você pega outro conhecimento.
E foi isso que sua mãe fez o tempo todo, com certeza. Ela conseguiu trazer para você o amor verdadeiro por aquilo que você faz hoje. Entende? Então a gente inspira pessoas que a gente nem imagina. Você imagina quantas pessoas da sua equipe, e eu sei que tem vários aqui, se inspiram em você. Você imagina o quanto seu esposo se inspira em você? Você imagina o quanto você me inspira? Sim. Você entende? Eu não achava então, nem assim, que era possível, mas eu sei que pessoas precisam saber que é possível, né? Foi uma perda imensurável, irreparável, mas eu não podia deixar a partida dela deixar tudo que ela construiu ser acabado, né? Claro, meu pai continua na empresa, mas é diferente, né? É porque cada um tem o seu tempo, né? E perder quem a gente ama não tem explicação, né? E o que eu quero, aqui que eu senti, né? Às vezes a gente reclama, né? E tem tanta coisa para agradecer, né? Na verdade, a gente tem mais para agradecer do que para reclamar, né? Então, realmente, tá até difícil para mim, entendendo essa virada de chave que eu tive também, tá difícil conviver com pessoas que não entendem isso, porque é muito mais fácil jogar responsabilidade para o outro, jogar responsabilidade para um determinado política, enfim, situação, do que assumir a responsabilidade. E hoje eu digo que se, por exemplo, aqui na empresa, né, eu estou olhando ali para uma planta, se a planta ela precisa ser podada, uma planta que fica aqui na fachada, ela precisa ser podada e ela não está podada porque eu não deleguei que alguém fizesse isso, não precisa eu ir lá e fazer, mas tudo depende, né, de uma gestão, de uma ação, exatamente, de uma ação. Então, assim, hoje eu entendi isso, eu assumo a responsabilidade por tudo. Então, se alguma coisa deu errado, por mais que eu entenda que a pessoa não fez certo, mas se ela não fez certo, de repente porque ela não entendia como era o certo, ou porque ela não estava vivendo um momento legal, ou porque ela, enfim, é claro que precisa existir um aprendizado no erro, né? Mas as pessoas não precisam ser sempre, como é que eu posso dizer, não é nem punidas, mas julgadas por um erro que de repente cometem e que às vezes não é nem porque ela quis, né? Enfim, alguma coisa. Falei sobre isso ontem com a Moreira Fernandes. O Clédson nos contratou, nos convidou para ir lá para dar uma olhada, para que ele estava ampliando e tal. E aí eu observo muito, dentro de tudo que a gente viveu, né? Daí eu falei, você tem aqui, ele tem várias máquinas. E eu falei para ele, todos que estão aqui querem fazer o melhor. Tem alguma coisa para resolver aí, Jennifer? Se for, fica tranquilo. Não. Eu pensei que fosse, mas não. Todos estão querendo fazer o melhor. Mas no momento que um opera a máquina de um jeito e outra pessoa chega para operar depois e outro chega para operar depois, não é que nenhum está fazendo errado, mas cada um vai ter o seu jeito de operacionalizar. Sim. Então, quando a gente começa a entender isso, como líder, o nosso papel é se fazer entender. Quando a pessoa não entende o que a gente está falando, ele vai fazer, às vezes, por medo, e vai fazer errado, porque tem o medo, às vezes, de dizer, não entendi. Tem o medo de ser chamado de burro, que às vezes acontece. Sim. Como é que você não sabe isso? A pessoa não é obrigada a saber de nada. Você tem 30 anos que trabalha, às vezes não sabe fazer aquilo. Porque 30 anos tem um case, a história da linha de trem. Na verdade, na Revolução Industrial, né, se criou toda essa coisa do fazer, tinha que fazer, que as pessoas não pensavam. Entende? Então, tem pessoas que continuam
ainda dessa forma porque ele acha que aquilo ele está fazendo certo. E é o nosso papel como líder, ensinar, mostrar, perguntar, dizer que a gente erra também. Eu erro tanto, o Fábio está aqui na minha frente, ele sabe, eu digo, eita, Fábio! Desculpa, gente, mas eu falo assim, que merda, velho. Eita, pai, cara. Errei, cara, me ferrei, não é assim que eu falo? Aí ele, cara, não, vamos embora, como é que a gente pode resolver? Mas se eu não assumo isso de maneira verdadeira, quando ele errar, porque vai errar. E que bom que a gente erra, porque a gente se coloca todo mundo no mesmo nível. Porque a gente é líder, para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não, ao contrário. Exatamente. A responsabilidade é maior. Exatamente. Então, quando a gente entende esse lugar, entende? A gente começa a trazer o outro para o outro assim, cara, eu não estou entendendo. Por exemplo, tem uma marmoraria que eu fiz uma mentoria ano passado, e o serrador, ele era analfabeto. A grande maioria passa por essa dificuldade de conhecimento. E eu tenho uma metodologia que eu fazia na Nordeste, trabalho muito com figuras, com cores, enfim, com muitas coisas. E aí ele disse bem assim, poxa, dona Catiane, às vezes eu não perguntava isso porque eu tinha vergonha. Por que todos os meus treinamentos, seja ele qual for, serão experiencial e vivencial e emocional? Porque eu não quero nem saber se o cara sabe desenhar o nome dele. Quero nem saber o diploma que ele tem. Quero saber o seguinte, você quer viver, você quer gerar aprendizado, a gente vai junto. Entende? Então, assim, quando a gente como líder entende isso, você faz isso com maestria. Você foi entendendo. A gente aprende todo dia, né? No dia a dia, né? Quero dar um oi aqui pro meu amigo Léo, da Polônia, ter saído e entrou aqui de novo. Honra ter você aqui. Vamos conversar, tem coisa boa pra gente fazer. Adalto, meu amigo, beijo. Então, essa mulher conhece todo mundo. Com as duas pessoas. Com as duas. Mas é sobre isso, então, Cati. Quando você hoje está aí com o seu pai, né, que tem seu esposo, que tem os colaboradores e tudo mais, quando você se coloca nessa posição de aprendizado, a gente aprende todo dia, né? Só para tu ter ideia, assim, né? A gente precisou fazer algumas aquisições de Serra Mármore, né? E aí a gente estava tendo muito problema de quebra, né, de manutenção. Como eu acho que também é uma realidade de muita marmoraria. E aí acabou que eu sentei, a gente fez uma reunião e eu falei com eles, quais são as dores de vocês em relação à Serra Mármore? A gente vai adquirir, né, agora, né, essas ferramentas, a gente vai trocar o nosso né, as ferramentas que a gente tem hoje. A gente tem quase 30 pessoas envolvidas diretamente, né, no processo. E aí a gente vai trocar, e eu queria ouvir vocês. Aí eu ouvi coisa que eu não imaginava, porque assim, eu não tô lá no processo, eu não tô na execução, eu não sei, já tentei, confesso que já tentei, mas fiquei com medo. Inclusive foi para fazer o corte do cooktop aqui do showroom. Deixa eu pegar aqui nessa Serra Mármore para saber como é que é. E aí, na hora que eu liguei ela, que ela começou a funcionar, eu falei, não quero não, eu tenho medo. Mas eu já tentei, eu já passei por essa experiência. Aí, então assim, não sou eu que executo. E aí o que eles me relataram, por exemplo, né, que as que a gente tinha adquirido anteriormente, no lote anterior, elas eram muito pesadas. Aí eu falei, caramba, pesadas. É uma coisa muito pequena. Mas eles falaram assim, e aí quando chega no final do dia, a gente já está exausto, o nosso rendimento cai. Porque a gente não é muito tempo segurando uma ferramenta muito pesada. Aí o que eu fiz? Eu fui olhar qual era o peso de cada uma. E aí a gente, claro que a gente não pode comprar só porque vou comprar mais leve e pronto. Não é assim. Mas a gente começou a colocar peso dentro de um parâmetro de compra. Não era mais a marca que menos quebrava, não era a marca que tem mais peças de manutenção, não é a máquina que tem um custo menor, não é mais isso. É a máquina que pesa menos também.
Então, tudo isso entrou no nosso processo para que a gente fizesse essa aquisição, porque a gente entendeu essa necessidade que refletia muito no processo, né? No processo final dos meninos que estão executando o serviço. E aí, quando a gente entende essas particularidades, esses detalhes, esses pormenores que muitas vezes eu digo por mim, muitas vezes eu negligenciei, eu não escutei, eu não parei, eu não perguntei, eu não me informei, a gente deixa muita coisa passar. Então, assim, são realmente pequenas coisas que a gente precisa aprender todos os dias. A gente nunca vai estar pronto 100%. E aí eu assisto um vídeo, ontem mesmo assisti, eu não vou lembrar qual foi a marmoraria, não vou lembrar, mas eu assisti um vídeo de uma marmoraria e lá eles estavam usando, fazendo um reparo, né? E aí eles estavam usando o aspirador de pó. Simples, gente, são pequenas sacadas, sabe? E aí eles estavam fazendo o corte usando o aspirador de pó. Eu gravei o stories que estava acontecendo ali e mandei no grupo da minha equipe. Eu falei assim, gente, é sobre isso. São pequenas coisas que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir. Não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu tenho que aprender todo dia, né? E aí são esses pequenos insights que a gente vai tendo no decorrer da vida e vai melhorando. Hoje eu digo que, sim, a nossa empresa tem uma estrutura, hoje nós temos um capital, hoje nós temos uma carteira de clientes, nós temos um nome, que inclusive sobre o nome a gente fez um rebranding da marca em 2020, quando a gente relançou o nosso showroom. A gente entendeu que o nome era Marmoraria Imperatriz, né? E a gente está na cidade de Imperatriz. Claro que isso foi algo que nos facilitou por muito tempo, porque as pessoas procuravam, por exemplo, por marmoraria em Imperatriz e encontravam a gente. Sim, mas a gente entendeu que era o momento de dar esse passo, né? E aí a gente fez a fusão do nome, por isso nós somos hoje Marmoimp. Ficou linda a marca, ficou leve. Mas a gente cuidou, a gente cuidou para fazer isso, a gente já tinha tentado fazer, mas não tínhamos conseguido fazer essa mudança de uma forma que mantivesse a essência da marca, porque a gente tinha uma marca, né? E aí toda mudança que a gente fazia mudava muito, então a gente queria manter essa essência, que é a nossa essência, né? E aí a gente conseguiu em 2020 fazer isso. E aí, com tudo isso, a gente... perdi agora o fio da meada, ó. Não, a gente estava falando do entender, do se colocar no lugar do outro. E quando você estava falando das máquinas, que você foi lá e sentiu o peso, o Fábio está aqui comigo, começou 15 anos, vai fazer, né, filho? Vai debutar já, né? Fábio começou com a gente na marmoraria e ele sabe, quando eu estava lá dentro da produção, né, na produção e tal, para lá e para cá, eu sempre fiz questão de botar a mão na massa. Porque na hora que a gente pega a lixadeira, não é que eu vou fazer o melhor acabamento, não livre de mim. Inclusive eu tenho um corte de 22 pontos de uma lixadeira que me cortou, gente. Eu tenho um corte aqui, ó, que foi uma lixadeira que a blusa puxou. Então a gente precisa ter cuidado, usar avental. Isso acontece também, isso. Né? Importante falar. Mas quando você vai para ali, você sente o peso da máquina, você sente o peso da lixadeira, que você pega aquela espátula que às vezes as pessoas fazem só com o resto do disco, que ela é mais dura, né, Fábio, para você conseguir passar, você não consegue fazer isso com a massa. Então, quando você bota a mão na massa em tudo isso, você passa pelo processo. Porque quando a gente vai fazer treinamento, eu converso com todo mundo que for. Eu entro na marmoraria, estou num parque de diversão, pode ser onde for, eu fico louca, Fábio, sabe? Eu fico feliz. Porque eu passei por todo o processo, eu tenho o maior prazer da vida de estar no meio da marmoraria. Entende? Então, quando você me diz isso, quando os empresários entenderem que, na verdade, quando você vai sentar no lugar do outro, isso serve para tudo, você vai entender exatamente a dificuldade que ele tem. Entende? Por exemplo, é isso que a gente tem feito, né? O mercado de distribuição tá uma loucura.
Fábio, vamos lá. Porque, Roberto, vamos lá. Cara, a gente está com dificuldade nesse quesito, preço. Faz como? Cara, vamos ver o que a gente pode fazer e tal e tal. Chega um momento que ele não consegue mais. Mas por que eu sei disso? Porque eu vivo o lugar dele. Eu troco de lugar. Eu ligo para o meu cliente, eu converso com o meu cliente para entender, para que a gente possa pensar juntos. É a mesma coisa quando você pega uma lixadeira. Você está sentindo peso. E quando você pensa em uma marquita, gente, vamos pensar. O cabo chega às 7 horas da manhã. Cada um vem de uma realidade que a gente não imagina e falamos sobre isso no Conexão. Da gente olhar para o outro que está com a gente com mais carinho mesmo. Não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém. Não é isso. Não é isso. Mas entender, a passarinha aquele ali tão bonitinho, entender que quando eu entendo que o outro vê, às vezes ele não tomou café. E pasmem, às vezes é porque não tem. Mas não é porque a pessoa é irresponsável, ele está indo trabalhar. Mas às vezes o que ele ganha, ele está em um descontrole financeiro tão gigante. Né? Ele está vivendo uma guerra interna tão gigante. Às vezes ele mora em um lugar, em uma situação tão precária, que às vezes ele se submete a determinadas situações que nem ele entende porque ele está fazendo aquilo. Porque no fundo ele não queria viver aquilo. A gente fala sobre isso, né, no Conexão. Falamos sobre isso. E assim, a pessoa chega na empresa às 7 horas, tem empresas que oferecem um café, tá ótimo. A pessoa chega um pouquinho antes, dá um café ali. Na fábrica a gente faz assim. E ele começa o dia. Naquela poeira, naquele calor, naquela coisa, pega peso, pega não sei o que. Em pé. O tempo todo em uma posição onde é desconfortável. Com uma máquina que pesa em determinado... Gente... Sabe o que eu descobri, Kati? Esse copo que o Fábio está tomando água aqui, ele é leve, não é leve? Que de marca para marca, a gente tem 1,2 kg de diferença. Que pariu. Pensa aqui comigo. Caraca, você sabia disso? Não sabia não. Esse copo, ele é leve, né? Pega um copo descartável agora e fique com ele segurando até 11 horas da noite. Tá doida. Agora pense, pegar 2 quilos e ficar segurando o dia todo. Isso serve para tudo, gente. A gente tá falando de marmoraria, mas estou feliz. Tem a Aline Dantas aqui, arquiteto. Tem alguns amigos nossos do dia a dia. Isso aqui são aprendizados para a vida. E não é que ninguém está ensinando nada aqui que a gente é melhor do que ninguém. É que a gente passa pelo processo e a gente quer compartilhar para que a gente construa um mundo melhor a partir disso. É a partir disso. É para um mundo melhor. O que nós estamos fazendo aqui é para isso. Sim. Então, assim, quando você me diz 1,2 kg de diferença numa máquina, pensa o braço dessa pessoa 3 horas da tarde e aí vai o líder dele 3 horas porque o cabo errou 45 graus, ele entrou um pouco mais, ou foi cortar e deu uma bombeada, o cabo vai lá e desce no maio. Exatamente. O braço daquela pessoa já está assim. Faz sentido? Faz todo sentido. Isso é para tudo. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar, você começa a ter uma sensibilidade maior. E aí é impressionante. Parece que é um milagre. As coisas começam a fluir melhor, porque o outro é ouvido. Sim. O outro é ouvido. Olha, lá na serraria, a gente trabalhava com um tipo de depois Covid, então está faltando palavra. De rolinho, é isso. Sim. E aí a gente foi trocando ideias, os meninos com medo de falar, né? Porque tem um medo instaurado nas indústrias. O povo tem medo, né? E aí eu cheguei lá, mas escolher uma quando tô, então vamos conversar. E todo mundo com medo. Até eu começar a conseguir trazer isso da minha equipe, sofri. E aí a gente foi entendendo, não, esse aqui vai absorver mais, nesse aqui não, esse aqui, ou esse braço aqui maior é melhor para mim. Bom, não, nunca tinha falado porque um cano para rolar o negócio. E eu queria entender porque era só um cano, mas não é por quê.
Não, porque sempre foi assim. Aí a gente volta lá para a era da Revolução Industrial, onde as pessoas elas não precisavam pensar. Elas e muitas empresas hoje trabalham assim, olhando para as pessoas como número. Então você vai fazer isso aqui. Sim. Às vezes, ó, tem um case. Cara, tá tão massa essa live aqui. Tem um case, eu gosto muito de ler, de estudar, enfim, né? Enfim. Tem um case lindo de uma fábrica de creme dental. Eles tinham um problema que estava chegando. Isso aqui, cara, isso aqui a gente pode trazer para a vida. Ele estava chegando muitas caixas vazias no cliente final. Perceba. Uhum. E aí, eles não identificavam, porque todo o processo desce e enche, passa o rótulo. Tudo automatizado, né? Sai ali na esteira, pá, já cai na caixa, já lacra a caixa, aquela loucura toda. E eles não contrataram. É o case, eu vou pesquisar o nome tudo direitinho, depois eu vou comentar. Isso eu vi na faculdade de administração, eu fiz administração, lembrei agora, 18 anos depois. Eu lembrei, eu sei qual é também. Sabe, né? E aí, cara, eles contrataram uma consultoria caríssima para entender tudo isso que estava gerando de problema e tal e tal. E uma pessoa da produção que fazia parte da empresa, salvo engano, ela deu uma opinião. E se colocar um ventilador forte na saída aqui, as caixas que estiverem vazias vão ser derrubadas. Não sai. Pronto. Acabou. Acabou o problema da fábrica. Perceba. A pessoa que estava ali no dia a dia. Quem é que conhece mais a necessidade da Nordeste Distribuidora do cliente? Sou eu, Fábio. Fábio. Ele que está todo dia. Fato, filho. Não é fato? É fato. Por mais que eu esteja ali o tempo todo presente, mas é ele que sabe qual é a necessidade. O que é que a gente tem que melhorar. E é essa a chave que a gente precisa virar. Mas precisa trabalhar o ego. Precisa entender que o outro vai ter que botar o dedo e dizer, não, você errou mesmo, Catena. Não, você errou. E pode ser que eu errei mesmo. Que eu erro demais. Ixi, Maria. Mas sempre tentando acertar. Entende? Sempre. Então, quando a gente tem pessoas com a gente que entendem que pode dizer que a gente está errando, a gente cresce, né? A gente cresce, né? Então, é lindo, né? A gente vai puxando aqui, né? Teve um funcionário, acho que a esposa dele até tá aqui, não sei se ela entrou, não sei se ela já saiu, a Patrícia. Dois colaboradores me fizeram um desafio, né? Eu cheguei na produção, aí eles falaram, tá muito quente, não sei o quê, a gente podia conseguir um ventilador pra gente e tal. Eu falei assim, um ventilador aqui não vai durar uma semana. É muito poeira, é muito pó, não sei o que. Aí eles, não, a gente vai fazer dar certo. Eu falei assim, pois eu vou fazer um desafio, vão lá na minha casa, vão pegar o meu ventilador, que tá bonzinho, que eu não uso, e vão trazer para cá. Se ele durar, eu vou atrás de ventilador aqui para vocês, tudinho. Aí eles aceitaram o desafio, o ventilador já tem... acho que foi no finalzinho do ano, né? Então tem agora, fez 2 meses, né? E mais um pedacinho de dezembro, que a gente teve férias. Aí tá durando. Aí eu falei, vocês nunca deram manutenção nesse ventilador? Aí eles, não, a gente só trocou um capacitor, mas isso aí a gente mesmo faz e tal, e tá muito melhor. Então, assim, é uma coisa pequena, sabe? E aí eu duvidei deles, lancei o desafio para eles, falei, se ele durar, eu vou atrás. E aí, semana passada, a gente tá olhando aqueles ventiladores... Os maiores, né? Os maiores. Isso. A gente tá em negociação, mas eu não vou tomar decisão. Eu quero colocar o que tem água. Aí a gente não pode por conta da resina. Sim, mas tem ele sem água também, né? Aí a gente fez o teste lá, o sem água, como... Quando tá lixando, que quando ligou, ele ficou. Sim. Estava estudando aí. Mas eu tive uma ideia que ele ia fazer um engenhoca essa semana. Pronto. Aí essas pequenas coisas, né? Claro que o Heleno tá falando aqui, umidificar. Heleno lindo! Sim, Heleno. É exatamente isso.
mas a nossa região é muito quente, então, independente de umidificar, claro que melhora muito, e a gente já tem conseguido aos poucos, porque a gente também não tem recursos para fazer toda essa mudança imediatamente. Nós ainda trabalhamos no método mais tradicional. Está tudo bem. Tá? Estamos conseguindo, já compramos, 3 funcionários já estão fazendo uso, né, de pneumática, e a gente está viabilizando o restante também. Mas a nossa região é muito quente, então, independente disso, um sol de 2 horas da tarde é realmente insuportável, debaixo de uma máscara, de um óculos, de um abafador, um avental, debaixo de um galpão. Então, assim, a gente entende isso. É insuportável quando a gente vai passar por lá, imagine ficar lá executando o serviço, né? E aí, por isso que a gente também tá viabilizando isso. E aquela mudança de layout que eu falei contigo, Kátia, também para a gente concentrar um pouco mais, né? Você me mandar isso para a gente trabalhar, viu? Todos em um lugar, né? Onde a gente consiga canalizar toda essa ventilação para eles e melhorar, né, essa condição de trabalho. A filmagem, as fotos para a gente pensar juntos. Vou providenciar, porque essa semana foi feriado, aí teve um monte de coisa. Agora, por exemplo, eu estou gravando um outro curso que eu estou participando. Tá gravando ali dentro para poder estar aqui. Isso é bom. Você imagina quantas vidas foram transformadas hoje a partir do que a gente está vivendo aqui? Eu acredito. E ainda vão ser, né? Porque vai ficar salvo. Não sabemos até onde vai chegar, né? Isso é sensacional. Sim. Ô, Jennifer, aí hoje vocês têm quantos colaboradores? 30, é? Perto de 30. Eu digo, são 28, né? Mas como envolve eu e meu pai também, então são 30. São 30 pessoas envolvidas diretamente no processo, né? E assim, eu digo que tem alguns dos nossos colaboradores vieram de lá, do Pará, né, de onde a gente começou. Então, assim, isso nos dá um norte, né, que alguma coisa a gente tem feito certo. Nem sempre a gente acerta, mas a gente tem feito alguma coisa certa, porque temos pessoas, né, temos pessoas que têm bastante tempo com a gente. E a gente entende que no mercado onde a rotatividade é muito alta, né? Não era antes, quando eles começaram todo o processo, as pessoas realmente criavam, né, histórias dentro de uma empresa, não só marmoraria, mas inúmeras empresas. E aí, hoje, a gente tem pessoas que já estão com a gente desde que a gente começou aqui, e a gente tem pessoas que vieram de lá, né? Então, a gente se orgulha disso de uma forma boa, porque se orgulhar, né, as pessoas associam sempre com algo ruim, mas a gente sabe de onde a gente veio. É isso mesmo. Né? A gente sabe de onde a gente veio, né, o que a gente tem construído. E errar é humano, a gente também erra, como tu falou, a gente precisa reconhecer onde a gente está errando, voltar atrás e recomeçar, que é o que a gente também estava falando ontem, né? A gente tem uma meta para cumprir na nossa vida. Já viu o quanto que eu bebi de água aqui, né, dona moça? Pois é, eu tô aqui com minha água, mas não bebi ainda. É aquela coisa, ela tá aqui do meu lado, mas eu não bebi. E nós fizemos o compromisso. Entendedores entenderão, quem estava com a gente ontem no Stand Woman. Nós fizemos o compromisso de bebermos a água. São as coisas simples que a gente tem que fazer. E parece que é uma coisa muito, muito, muito simples, mas água pode te dar vida. Como pode te levar para um leito de doença sem ela. Exatamente. Jennifer, ai, Kátia, que gostoso. 1h20, eu nem senti. Gente, tá massa. É difícil até se despedir. Falem pra gente aí como é que tá sendo pra vocês, quais são as chaves que estão virando. Tô muito feliz, nossos amigos ali de Portugal. A gente vai fazer um trabalho aí juntos, se Deus quiser. Como é que é o nome? Qual é o nome dela? É ela, né, que responde lá? Aonde? No Insta de Portugal, lá da HBS. HBZ. Esqueci o nome da pessoa, mas não tá aí, mãe. Ela falou aqui comigo. Eu queria agradecer.
Então, eu não lembro o nome agora. Eu sei que é HBS 4. Chave virada, ideias fervendo na minha mente. Esse é o objetivo, né? Cristiana está dizendo a Cristina, né? 47 anos e chave virando. Sensacional. Cara, aí pronto. Aí, Fábio. Agora sim. Fábio, meu filho, eu vou lá para a distribuidora CA, porque eu não tenho a chave daqui não, né? Eu não tenho chave daqui. Patrícia, muito obrigada. Recebi tuas mensagens. Aqui Sergipe é Fábio, Cachoeira é Patrick, é Dona Conceição, é Lorena. Deus coloca muito anjo na minha frente. A Aline colocou aqui. Aline. Vocês arrasaram, mas muito, vocês são inspiradoras. Obrigada por partilhar tantas coisas reais. Ave Maria, mas é tanto desafio, né? Mas a gente fica feliz que nosso aprendizado gere, né, na vida do outro positivo, né? Jennifer, quero te agradecer. Eu que agradeço. Quero dizer que eu admiro muito seu trabalho, né? Conheci um pouco da sua história, mas é diferente quando a gente tira um tempo para a gente partilhar aqui, daí ver tantos insights, né? Tantos aprendizados, né? Que você continue sendo essa mulher extraordinária, fazendo esse trabalho ímpar, né? Sou muito feliz na vida de ter realmente sido escolhida por Deus para ver minha missão, me conectar a tantas pessoas boas, né? Ser escolhida por você para ser uma mentora, porque na verdade digo sempre que não é a gente que escolhe, é o outro que nos escolhe, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Mas isso é o que me move e é isso que me faz feliz, realmente, todos os dias acordar, um desafio que for, mas para ir lá e fazer o meu melhor. Então, assim, que Deus, né, te dê saúde e sabedoria. Amém. Para a gente poder caminhar muitos anos juntos aí, muitos anos. Amém. Eu queria muito os passarinhos cantando, é lindo demais, né? Jesuína é meu braço direito, meu esquerdo, minhas pernas, meu ouvido. Tudo. Tá, todo mundo tem? Ó, esse aqui é o meu do Sergipe, olha. Olha ele aí, ó. Esse é o do Sergipe, olha ele aí, ó. Tudo bem? Todo mundo. 15 anos, tá debutando. Todo mundo tem. E a gente tem que criar. A gente tem que criar o tempo todo esse tipo de pessoas, porque é maravilhoso ter pessoas ao nosso lado, que nos apoiam, né, que estão com a gente, tanto nos momentos ruins, quanto nos bons. E muito obrigada, Catiane, por esse momento. Para falar a verdade. Eu queria te pedir uma coisa. Pode falar. A gente aprendeu tanto, foram tantas frases, tantas mensagens, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, para quem está aqui, para quem vai ouvir depois, né? Você que fez uma graduação, depois você entendeu a sua missão ali por vocação mesmo, né? Hoje você vive esse legado na alma, né? No nosso segmento, né, de marmoraria, que para mim é um dos segmentos mais lindos, onde a gente transforma a rocha bruta em lindas peças, né? E tem os desafios, enfim, tem tudo isso. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em começar a marmoraria, para quem está na marmoraria, mas está achando que é difícil, está achando que é sempre melhor a vida do vizinho, porque alguém fala coisas que já conseguiu em tão pouco tempo, às vezes as pessoas se diminuem achando que está errando. Enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, e para aqueles que continuam, né, ali e tal, uma mensagem para quando as pessoas assistirem agora, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, quando nós não estivermos mais nesse plano físico, essa live, em algum momento, alguém vai assistir. E eu quero eternizada. Tá na sua alma, pra gente deixar eternizado aqui. E as pessoas escreverem isso, quem quiser fazer um print, colocar aqui, marcar a gente, postar, a gente vai ficar muito feliz também para que essa mensagem com chegue. Certeza. E depois a gente deixa salvo e a gente quer que vocês partilhem com mais pessoas, porque essas histórias precisam chegar a milhares de pessoas, né? Sim. Tati, assim, eu acho que a principal mensagem de tudo é que nas coisas simples a gente consegue evoluir. Então, assim, não pensa que ninguém conquista algo do dia para a noite, ninguém alcança um sonho do dia para a noite. São pequenos passos que a gente toma todos os dias, que a gente toma a todo momento para poder chegar no alvo que a gente quer. E quando a gente chegar lá, a gente vai traçar outro alvo para atingir, né? Outra meta, outro sonho.
E é disso que a gente vive, né? São de motivações diárias são goles diários que a gente toma para saciar aquela sede, né, de conquistar algo. Então, como tu falou, não desistir, e quando necessário desistir também, porque como a gente estava falando, recuar para pegar. Recuar, exatamente. Às vezes a gente está num negócio e fica batendo cabeça naquilo, porque a gente acha que não pode desistir, eu não posso fracassar. Mas eu posso sim me reposicionar, eu posso me reinventar, né? A nossa empresa, por exemplo, a gente se colocou mudamos o foco, né? Nos colocamos em outra posição e procuramos outro público para atingir. Então, assim, hoje a gente está focado nisso e é possível, sabe? A gente vê muita gente só reclamando, que as coisas não estão bem, que o mercado não está bem, mas na prática não tomam atitudes para fazer o diferente no que está ao seu alcance. E isso a gente pode fazer. Eu não posso mudar, até posso, né? Mas não sozinho. Não posso mudar o governo, não posso mudar a guerra que está acontecendo, eu não posso mudar uma pandemia. Isso eu não posso mudar, mas eu posso mudar a mim mesma e, através de mim, mudar pessoas, né? Atingir pessoas e fazer a mudança na vida delas. Esse foi o principal aprendizado que eu tenho aprendido todo dia. Eu não sei, eu não sou dona de nenhuma sabedoria única, né? Até porque os processos, eles evoluem, as pessoas mudam também. Né? Se antes eu acreditava que fazer algo daquele jeito era o melhor caminho, hoje eu mudo de opinião e faço diferente. E é normal, tá tudo certo. É isso, Kátia. É isso. Minha amiga, gratidão, gente. Estou muito feliz. Muito obrigada. Meu amigo Luciano está aqui. Beijo, muito Matheus. Estamos juntos, viu? Para rir e para chorar. Uma hora a gente começa a rir. Por enquanto só chora. Mas uma hora a gente vai rir, viu, Lu? Se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Eu sou vida, muito obrigada por essa dedicação desse tempo. As pessoas que estão conosco aqui até agora, né? Sim, sim. É muito lindo, é muito gratificante, né? Enfim, cara, só gratidão. Gratidão. Obrigada, cara. Josi daqui da Sertaneja. Beijo. Ai, Josi, vamos nos encontrar. Obrigada, Jeff. Conexão vai ser lançada semana que vem, amor? Nem falo. Eu sou uma péssima comercial, tá vendo aí? Não, é por isso que eu tô falando. Porque eu tô ansiosa, tu só fica soltando spoiler. Segunda-feira, Ai, quem entrou aí? Paiva. Ele nem sabe o que espera por ele no Conexão 2022, só vai saber lá. Tá vendo, Paiva? Ela passa umas missões assim, sabe? E aí só fala na hora. Nós vamos lançar segunda-feira. São vagas limitadíssimas, porque realmente a gente não pode fazer, né? Em outro ambiente, por conta ainda do processo de pandemia e tudo. Então, a gente vai lançar segunda, vai estar o link na bio. A gente vai... Sabe não, Paiva. Você não sabe de jeito nenhum na vida. Não tem quem saiba. Tá aqui ainda. Ela é desse jeito, Paiva. Vamos nos acostumar, porque ela solta os spoilers e não conta mais nada. Fica por isso mesmo até... Ai, Paiva, ele botou, é mais fácil não ter do que eu não ia. Então, gente, segunda-feira a gente vai lançar. Minha mãe me ligando aqui. Ligando. Mas vai ligar ali para não coisar aqui. Tá. Então, nós vamos lançar segunda-feira, né? Vamos falar sobre conectados VIP. O Jennifer. Sim, então vocês estão vendo. A gente vai criar aí os conectados VIP, uma situação bem diferenciada para quem esteve conosco no primeiro, né? E obviamente vai liberar vagas para as pessoas que estão chegando agora
né? Então, segunda-feira a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz. Vai ser lindo demais. Também, ansiosos, né? Então, eu fico soltando esses spoilers, só deixa o coração acelerado. Esse é o Conexão Stone, né? Mas o 2022, mas a gente começou, né? Por conta da pandemia a gente tinha parado e a gente começou agora de novo a fazer os Stone Day Training, né? E agora a gente vai fazer em vários lugares, várias empresas estão chamando a gente pra gente fazer e vai ser lindo também. Serão muitas vidas transformadas. Vamos conversar. Faça seu marketing. Não, tá tudo certo já. Eu sou péssimo comercial, gente. Minha equipe me xinga. Cara, você tem que falar. Tá certo, vou falar. Eu esqueço de tudo, vai estar tudo certo. Mas tudo acontece. Tudo acontece. Tudo. Gente, gratidão. Jennifer, obrigada. Um beijo pra você, seu pai, toda a sua equipe, seu esposo. Lindo que eu conheci vocês, que a gente ficou cada vez mais perto. Estávamos juntos. E seus filhos. Gratidão pela sua vida. Você sabe que você pode contar comigo. Todos aqui sabem. Também. Às vezes a gente não responde na hora, porque vocês imaginam como é um pouco. Sim. Mas sempre iremos fazer o Café com Marmorista. No mínimo, o primeiro e o terceiro sábado do mês. Essa semana eu vou estar na Revestir, aproveitar que eu vou falar, eu vou estar na Revestir, a gente foi convidado para fazer parte de uma missão com o Sebrae, vou com alguns marmoristas da Bahia junto com eles. Vou estar lá na Revestir e a gente vai compartilhar muito conhecimento em breve também, vai ser lindo. Quem for de São Paulo, quiser bater um papo, tomar um café comigo, vou ficar feliz demais, viu, de encontrar vocês. Vou estar de terça a domingo em São Paulo. Sábado, esse horário, eu vou estar lá no meu amigo lindo, Adriano da Silva Gran, que ele me convidou para fazer o encerramento da turma lá que vai estar aprendendo sobre lâminas e tal, no CT dele de treinamento. Me convidou para ir fazer o encerramento dessa turma. Vou com o maior prazer da vida, que é isso que nos move, que faz a gente... Compartilha conosco, porque a gente vai junto contigo. Vamos. Deus abençoe, tamo junto. Foi lindo, gente. Também. Agora, quem vai assistir essa live, quem assistiu tem um dever ser. Começar a fazer um passo de cada vez pra gente ir mudando o mundo e transformando ele num mundo melhor onde nós estamos. Tá bom? Sobre isso. Obrigada, meu amor. Alguém fez print aí da gente bem bonita? Fez, né? Deve ter feito já, né? Poste, marca a gente, deixa a gente bem bonita, né, Jennifer? Não, então, né? Eu tô com meus cabelos, eu pintei, não tingia. Tô me amostrando. As floridas. Meninas, vocês viram? Ó, mas eu coloquei uma rocha atrás, tá vendo? Ó, linda. E outra também aqui, o quartzito, aí pra gente poder... Vocês fizeram as fotos da gente? Já fez, né? Pronto. Um beijo, meu amor. Tchau. Jennifer, bom Deus, gratidão. Foi lindo, que Deus te abençoe. Vamos juntos. Amém. A nós. Tchau.